O Homem-Aranha na cena pós-crédito de Madame Teia? Vem comigo, gurizada. Seguinte, acabou de ser revelado aí, o pessoal tá começando a comentar muito isso no Twitter, que algumas informações dos insiders estavam sendo especuladas de que o Homem-Aranha ia participar da cena pós-crédito de Madame Teia. E eu vou explicar direitinho pra vocês tudo o que aconteceu, gurizada. Vamos nessa. Pra gente começar, a gente tem que entender que Madame Teia vai abordar o universo do Homem-Aranha sem ter necessariamente, o Peter Parker. E eu vou explicar mais ou menos pra vocês como que isso acontece. A gente sabe que o Peter Parker atualmente tá no universo da Marvel, porém a gente viu que tanto o Venom, quanto o Morbius, quanto o Kraven, agora o filme, e agora Madame Web, são filmes que se passam no mundo da Sonyverse, a gente pode colocar, num Spider-Verse alternativo, que poderia em um momento ou outro se chocar com o Peter Parker do Tom Holland. Porém, qual que foi a grande questão? Esse filme, quando ele começou a ser planejado, os produtores do filme realmente estavam pensando em colocar o Tom Holland dentro desse filme. Porém, conforme eles viram que as negociações com a Marvel, com o Kevin Feige não avançaram, eles então pensaram, vamos colocar o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E desse modo eles fizeram. Gurizada, o que a gente sabe até agora é que o Andrew Garfield participou das gravações de algumas cenas desse filme, justamente as cenas que iriam ir pro pós-crédito, Então no final de Madame Web, quando a gente tivesse a Julia Carpenter, a Aranha, todo o pessoal lá reunido, ia abrir um portal, por exemplo, a gente não sabe como que ia ser, e iria aparecer o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Porém, a grande questão é, a Sony tinha planos para fazer mais um filme do Andrew Garfield, justamente mostrando aí ele lutando com o Venom, como a gente viu que lá no próprio filme o Andrew Garfield, o espetacular Homem-Aranha, fala que, nunca lutei com o Alien, tinha muita vontade de lutar, então tinha sim essa vontade. Porém, o fato é que agora, nos 45 do segundo tempo, a Sony andou para trás, muito provável por algum motivo contratual, de ter que trabalhar com o Homem-Aranha de novo, voltaram para trás e desse modo eles não vão mais colocar essa cena. O que a gente tinha até agora é que essa cena aconteceria no final do episódio ali e que a gente viria o Andrew Garfield aparecendo e que seria a prequela pro próximo filme dele, justamente apresentando talvez, um multiverso com a Madame Web, com as Mulheres-Aranhas, conhecendo aquele Homem-Aranha que justamente, a gente pode dizer talvez que ele tivesse dentro da Marvel a história mais comum, vamos dizer assim, porque não envolveu o Alien, não envolveu o espaço, como os Homem-Aranhas tiveram envolvimento com criaturas extraterrestres, e desse modo seria a prequela pro filme O Espetacular Homem-Aranha 3, e o fato é que a Sony, nos 45 do segundo tempo, como eu disse pra vocês, decidiu recuar, decidiu vir pra trás, não quis mais continuar com essa ideia, e é muito triste realmente a gente ver eles recuando com isso, porque esse filme tinha tudo para ser um sucesso. A gente sabe que, depois do sucesso que foi, o Homem-Aranha sem volta para casa, a Sony realmente traçou planos de trabalhar mais com esses personagens, justamente porque eles viram que o Homem-Aranha sem volta para casa foi um estrondo comercial, E a principal questão falada, foi justamente a volta dos Homem-Aranhas clássicos que a gente conhece, que a gente tanto gosta, e justamente por isso a Sony pretendia trazer eles, de novo para as telonas, porém por algum motivo contratual isso não pôde acontecer, mas a gente já tem mais ou menos, as nuances do porquê isso não pode acontecer. A primeira delas é que nesse momento é muito complicado trazer mais de um Peter Parker em live action, A gente sabe que a Sony e a Marvel, elas têm um contrato muito bem estabelecido, para poder o Homem-Aranha participar desse multiverso, para o Homem-Aranha poder estar no universo da Marvel. Isso foi uma coisa muito pedida, e o fato é que se a gente parar para analisar um pouquinho, é muito complicado a gente ter aquele Homem-Aranha, por exemplo, do Andrew Garfield agora. Se tivesse dois Homem-Aranhas, seria muito difícil, assim, a dinâmica de colocar dois Homem-Aranhas, dois filmes, dois calendários de Homem-Aranha. Isso poderia atrapalhar a bilheteria principal, que obviamente é a da Marvel, é a do Homem-Aranha que tá no MCU. Outro detalhe também que a gente tem que pensar é que justamente estava sendo muito comentado em que em Guerras Secretas, lá no final de Guerras Secretas, a ideia era trazer o Tobey Maguire e o Andrew Garfield para batalhar junto com o Wolverine do Hugh Jackman e outros heróis clássicos como o Hulk do Eric Bana. Isso até a gente já comentou aqui no canal algumas vezes, mas o fato é que a gente vendo talvez essa segurada nos personagens, talvez não querer gastar, porque a gente sabe que esses personagens têm toda a potência
potência que eles têm, então talvez essa tentativa de segurar um pouco eles, justamente para não gastar toda a possibilidade que teria utilizando eles, a gente vê que isso seria talvez uma ferramenta para poder utilizar eles nos próximos filmes da Marvel. Eu confesso que para vocês, que na minha opinião, vale muito a pena, é muito válido, eu realmente esperaria, e eu acho que seria muito legal estabelecer um universo com Andrew Garfield, seria um universo à parte, afinal, muito provavelmente, aquela partezinha do Venom que ficou no Homem-Aranha, né, vai ser outra história, vai ser um outro desenrolar da história, e o grande detalhe que eu quero trazer pra vocês, que eu quero que vocês pensem comigo, o Homem-Aranha que a gente tem do Venom 3, né, por exemplo, o Venom 3, né, que a gente vai sair agora, a gente sabe que ele nunca teve contato com o Homem-Aranha até então. E essa que é a grande questão que eu quero que vocês pensem, gurizada. Ele nunca teve contato, nunca. Então essa que é a questão, seria pra mim uma chave de ouro. A gente agora em Madame Web, no final do filme, a gente viu Andrew Garfield, por um acaso, por causa do multiverso, entrando em contato com o Venom. E depois em Venom 3 a gente vendo a derrocada aí, né, simplesmente agora o Venom realmente saindo do Ed e indo definitivamente pro Peter, como acontece nos quadrinhos, né, que a gente vê que, né, ele uma hora ou outra tem que ir pro Homem-Aranha, ele tem que ir pro Peter Parker, afinal a sua história, né, matriz é assim, e não seria diferente nesse filme. E eu tenho certeza que seria muito legal, seria um encerramento muito legal pro Ed que a gente teve desses 3 filmes, né, do terceiro filme do Venom que tá vindo agora esse ano, mas é complicado, gurizada. Eu confesso que, assim, fica uma incógnita pra gente saber qual vai ser a cena pós-crédito. Eu realmente espero que essa cena possa vir a acontecer. Eu acredito muito no poder do fanservice, eu acredito muito nessa questão, porque a gente viu que a gente realmente tem força pra trazer esses heróis que a gente gosta, a gente tem força pra conseguir puxar essas pessoas de volta pra dentro da Marvel e, porra, trazer, né, o Andrew Garfield de novo como Homem-Aranha. Eu tenho certeza que seria icônico, seria incrível. Vocês sabem aqui no canal que eu tenho a minha preferência justamente pelo Homem-Aranha do Tobey Maguire, sempre foi o meu Homem-Aranha preferido, mas eu acho muito justo dar oportunidade pra ele, que só tem 2 filmes, né, seria uma chave de ouro assim para ser fechada, seria um ciclo que seria fechado de uma maneira muito legal, e eu não tenho dúvida que todo mundo aqui gostaria muito de ver essa cena, né? Afinal, o Andrew Garfield com aquele uniforme preto, ainda mais com a qualidade gráfica que a gente tem hoje em dia, faz muitos anos. Pensem comigo, gurizada, a última vez que a gente viu um Homem-Aranha em live action entrando em contato com o Venom foi em 2007, se eu não me engano. Então vocês pensem, já faz quase 15 anos, se eu não me engano, mais de 15 anos eu acho. Pô, não sou da matemática, enfim, vocês veem que faz muito tempo. Então eu tenho certeza que a gente teria, né, um bom motivo para ir pra sala de cinema, um motivo muito legal para ir. E, enfim, o que resta para agora pra gente é esperar, ver o que vai ser mostrado, ver quais são os próximos passos da Marvel. E é claro, né, gurizada, eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso, né? Eu fico na esperança, fico na torcida que a gente possa ter um Venom e um Homem-Aranha convivendo juntos, e principalmente que, né, a gente tem uma cena pós-crédito que abra portas pro seu universo e que realmente dê um pouco mais de tesão pra gente pra assistir esses filmes. Mas e aí? O que vocês acham que vai aparecer nessa cena pós-crédito? Comenta aqui embaixo.